Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar todos os presidentes aqui presentes, nomeadamente dos municípios de Douro Sul, agradecer o convite que me foi endereçado. De facto, o Sr. Presidente Rezende telefonou-me e colocou-me alguns desafios. Acabou por me dizer que o mais importante não é apresentar quadros de Tucana, mas gerar aqui algumas provocações que eu diria que acrescentam umas tantas que já foram lançadas durante a manhã, nomeadamente pelo Sr. Secretário de Estado. O primeiro slide que eu tenho para vos apresentar, estejam tranquilos, não é um programa de comunicação propriamente dito, é simplesmente trazer, é como se nós de repente fechássemos os olhos e pensássemos, mas o Douro, o que é? O que é o Douro? Eu tenho o privilégio, vou-vos confessar, o Sr. Presidente aqui de Musão Frio sabe isso, há muitos anos o meu local de fim de semana é o Douro. E quando não venho, digamos, para este local no fim de semana, a semana não me corre tão bem. Portanto, eu estou muitíssimo associado, aliás, por razões familiares, ao Douro. Mas a questão é esta: quando fechamos os olhos, o que é que sentimos relativamente ao Douro? Quais são os elementos patrimoniais fundamentais? Esta questão, evidentemente, tem uma resposta óbvia, mas interrogarmos todos os dias sobre ela talvez nos ajude a fazer uma coisa que, por vezes, não conseguimos fazer coletivamente e que já foi aqui referida, que é estabelecer prioridades. Não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Não é possível fragmentar ações. Por isso, como já foi dito, e bem, nomeadamente o Sr. Presidente Moimenta de Beira, temos que criar uma cultura de trabalho em rede. Porque se não criarmos essa cultura, não temos futuro. E, portanto, não estamos a ser solidários com as gerações futuras. O ex-Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, definia precisamente dessa forma este termo tão usado e tão acabado da sustentabilidade, solidariedade com as gerações futuras. Portanto, todas as regiões têm direito ao desenvolvimento, têm direito a uma agenda para a competitividade, mas para isso, hoje mais que nunca, neste mundo em que o local e o global e outros patamares coexistem com protagonismos de tipo muito variado, em que de repente o local emerge ou o global, digamos assim, nos implica uma forma de estar para o desenvolvimento, isto obriga de facto a esse tipo de postura. Ora, quando nós olhamos para este Douro, pensamos em primeiro lugar no rio. O rio é o elemento que aparentemente separava o Douro Sul, o Douro Norte, mas é precisamente o elemento que justifica tudo. Como tudo começa pelo rio. Associado ao rio, temos naturalmente a paisagem das quintas. Não é possível falar no Douro se não falarmos nas quintas. Eu quero aproveitar o ensejo para dizer as iniciativas que nos últimos meses têm sido desenvolvidas pela Associação do Douro Histórico na perspectiva da valorização das quintas, do seu mapeamento, da sua caracterização, é uma iniciativa muito louvável que nós temos aqui e agora que felicitar. Mas também o caminho de ferro. Naturalmente que a linha férrea está absolutamente associada à história do Douro. E temos desde já aqui três elementos que são fundamentais. Mas é evidente que, considerados estes três elementos, eu diria que não há Douro sem falarmos no vinho. Ou seja, tudo começa com o vinho e com a história do vinho e tudo termina com o vinho. E por essa razão, eu achei que devia colocar o tema nuclear vinho em primeiro lugar, apenas para dizer que este tema é, desde logo, um belíssimo pretexto para nós associarmos duas dimensões que são ortogonais a todas estas, que é a dimensão da inovação, e naturalmente nunca é demais relembrar que quando falamos em inovação é transformar conhecimento em valor, e portanto o conhecimento existe, não só aquele que é gerado na própria região, os centros de conhecimento, como se organiza e depois se difunde, e se transmite, e se partilha. E é desse exercício conjunto que, de facto, nós podemos gerar inovação
e gerar inovação, neste caso, neste produto que já tem uma etiqueta de excelência, mas que pode conquistar mais e melhores mercados se tiver uma ambição em termos de inovação, e quando falo de inovação, em todos os seus processos, nomeadamente o processo de distribuição do produto à escala global. Portanto, o vinho, e sobre isso, rapidamente dizermos, há um cluster sobre o vinho. Há neste momento o embrião de uma estratégia de eficiência coletiva que reúne um conjunto de atores, empresas, sem elas não acontece o vinho, agricultores, universidades, centros de conhecimento e instituições promotoras da qualidade do vinho, da sua excelência e da capacidade de marketing, porque essa questão também é fundamental quando se fala de um produto desta natureza e que compete no mercado global. Associado à inovação, há outro tema que está associado ao vinho, evidentemente, que é a internacionalização. Se há o aspecto que hoje é por demais importante e que não pode ser gerido apenas numa ótica centralizante, como já foi aqui referido, também partilho do que foi referido precisamente pela minha colega que me antecedeu, é que, de facto, as questões de internacionalização ocorrem aos diferentes níveis. Ocorrem desde logo à escala local. Os atores locais podem ser, o Sr. Secretário de Estado fez essa referência a propósito da diplomacia económica local, podem ser atores de primeira ordem na perspectiva ou nas várias dimensões da internacionalização, nomeadamente na captação de investimento direto estrangeiro qualificador do território, mas também, e por que não, na colocação de produtos locais de excelência em mercados internacionais. Hoje há azeite de muita qualidade que se vende nas principais lojas de Nova Iorque. E nós não podemos esquecer isso. Azeite aqui da região de Alto Douro e de Trás-os-Montes e que hoje tem uma cota elevadíssima no mercado mais exigente de Nova Iorque. Portanto, o vinho é de facto um tema fundamental. E sobre isso já foi aqui referido, há um programa extremamente exigente, extremamente ambicioso de reestruturação da vinha. E esse programa de reestruturação da vinha, que envolve, num período de 3 anos, até meados de 2011, envolve cerca de 2.000 candidaturas, e envolve à volta de 80 milhões de euros de investimento, de ajudas aos agricultores, é um programa que não pode ser visto isoladamente. Isso seria o pior que podia acontecer para o Douro, para o valor patrimonial que o Douro tem, para a sua singularidade, para a sua diferenciabilidade e também para a sua singularidade. De facto, isso remete-me para o segundo tema, património natural, identificado e cultura. Há 3 anos atrás, quando foi criada a Unidade de Missão do Douro, o Primeiro-Ministro, precisamente na régua, lembrava a todos que o desenvolvimento do Douro assenta em 4 pilares: vinho, património, cultura e turismo. E, de facto, quando nós falamos da estruturação da vinha, nós estamos a falar de uma intervenção que não pode deixar de ser cirúrgica, tendo em conta que o território vinheteiro é um território de história, é um território humanizado, é uma matriz que tem cultura, que tem evolução e que, além disso, está vivo. E por isso alguém dizia hoje com razão que não se pode apenas falar em preservar para desenvolver, é preciso desenvolver para preservar. De facto, o património da Unesco é um património também vivo, não apenas evolutivo, mas também vivo. Por isso tem havido uma preocupação da parte de um conjunto de entidades, Direção-Geral da Agricultura, Comissão de Coordenação, Coordenamento do Território, dentro da Comissão de Coordenação, no sentido das intervenções da reestruturação da vinha não serem prejudiciais à paisagem que nós queremos manter, que nós queremos enaltecer e que, de certa maneira, diferencia este território e leva a sua afirmação à escala mundial. Por favor, um novo slide.
peço desculpa. Não tenho aqui. Tinha-me esquecido que está aqui comigo. Bom, quando nós vemos estas imagens, percebemos o quanto delicado é, utilizando diferentes tecnologias que, no fundo, atravessaram a história do Douro desde o tempo dos romanos, quando utilizamos, de facto, novas abordagens, nomeadamente consentâneas com os tempos atuais, com a mecanização e, portanto, os patamares, os cuidados que hoje estão mesmo a ser feitos em territórios de mais declive, na intervenção em micropatamares e, portanto, a atenção, a investigação que tem que ser feita e o acompanhamento que tem que ser dado aos agricultores sublinha esse aspecto para que as intervenções possam conciliar os interesses estritamente económicos com os interesses que resultam da manutenção da paisagem, que, no fundo, são também interesses de desenvolvimento económico e social deste território. Podem reparar, eu não vou trazer muitas fotografias que nos retire a autoestima, mas é apenas um alerta. Todos temos que ser atores principais neste processo de manifestar tolerância zero a agressões que, em nome de benefícios individuais, possam perturbar os interesses coletivos de uma região, dos seus valores, enfim, da sua preservação. É evidente que, quando falamos do património natural, rapidamente se conjuga isto com o património edificado. E o que acontece é o seguinte, eu vou falar mais à frente, mas faço já aqui uma ligação. Quando aqui há uns anos atrás, 2 anos atrás, os destinos turísticos da excelência à escala mundial vieram observar a região do Douro e vieram classificar-nos relativamente a 14 parâmetros, houve um parâmetro onde nós não tivemos a nota de excelente. Tivemos uma nota elevada, mas não de excelente. Foi precisamente o parâmetro relativamente ao património. Dei-me ao trabalho de rever nestes dias as razões pelas quais nós não tivemos a categoria de excelente. E as razões tinham a ver com o seguinte: falta de informação sobre o património existente, falta de informação sobre os investimentos que a própria região está a fazer para conservar este património, falta de informação para aceder a esse património, para o visitar, para ele ser conhecido. Isso foi reconhecido por esses peritos internacionais. Trabalho, aliás, que está neste momento já a ser feito para ser comatado. Portanto, isto leva-me a esta ideia, não chega a identificar o património que importa preservar, conservar, valorizar, é necessário que ele seja conhecido a nível da própria região, desde logo, que ele seja conhecido a nível nacional, que ele seja colocado na promoção internacional. O mesmo acontece relativamente aos produtos locais. Eu trouxe imagens, outros já trouxeram palavras que elucidam bem essas imagens. É evidente que quando alguém nos visita, associa a esta paisagem singular um produto que é o vinho. Significa que quando saborear este vinho, um dia em sua casa, no outro lado do mundo, vai saboreá-lo associando a uma memória que é uma memória muito mais multidimensional e que toma justamente em consideração também os produtos locais, os pequenos pormenores que fazem a diferença e que tornam a viagem que fizeram inesquecível. Desculpem, não. Isto remete-nos naturalmente mais e mais à necessidade de não esquecer o património vernacular do Douro. Desde logo, as quintas, eu repito, o papel absolutamente crucial que as quintas do Douro vão ter na afirmação competitiva deste território, nas suas múltiplas dimensões e naquilo que é fundamental, que é a geração de riqueza e criação de emprego e, consequentemente, fixação das populações. Peço desculpa, eu não estou. Agora já fui à frente. Apenas rapidamente para vos dizer que muita coisa está a acontecer. Ou seja, nós às vezes temos a tentação, em debates, que são sempre muito úteis e construtivos, de sairmos extremamente abatidos
porque parece que nada está a ser feito, muito se disse há muito tempo e continua tudo por fazer. O meu colega Ricardo Magalhães, talvez porque chefia uma unidade de missão do Douro e, portanto, falar ele próprio dessas evoluções não o quer fazer, mas eu não tenho qualquer hesitação a fazê-lo, porque estou precisamente fora dessa intervenção principal. E tenho de reconhecer, porque tenho acompanhado muito de perto toda esta dinâmica, que há muitas iniciativas que estão a ocorrer. E basta terem atenção, basta consultarem a net. Eu filo propositadamente nestes dias para rever qual era o estado de oferta e de promoção de rotas como a rota do azeite, do vinho do Porto, das vinhas de Cister, dos caminhos de Miguel Torga, e há de facto toda uma dinâmica que está neste momento em curso e que não pode senão produzir resultados positivos. Quero sublinhar o que está a acontecer no Museu do Coa. Evidentemente que nós estamos num território que, para além de tudo, está entre vários patrimónios. Sr. Professor, mais 5 minutos. A começar pelo Porto, passando pelo Alto Douro Vinheteiro, no Coa, e que depois termina já em território espanhol, em Salamanca. Ou seja, há um eixo de patrimónios da Unesco e nós não podemos esquecer do valor estratégico que este eixo pode proporcionar, e hoje o Museu do Coa é realmente um projeto âncora que importa valorizar nas dimensões conexas que ele, de certa maneira, gera. É evidente que eu também não queria deixar de referir, este é um slide menos agradável, foi referido pelo meu colega Ricardo também, é que quando nós estamos em presença de um território como este, geram-se expectativas muito elevadas. E quando se geram expectativas muito elevadas, nós não podemos bater palmas perante um edificado que claramente destoa, que claramente agride a paisagem doriense. E, portanto, isto é um alerta em que todos nós devemos ser atores principais. Eu falei um bocadinho dos destinos turísticos de excelência. Vou percorrer muito rapidamente alguns aspectos das observações que foram feitas, mas, sobretudo, do trabalho que está a ser feito para responder aos itens, aos 7 itens dos 14, onde nós não somos ainda considerados excelentes. Para terem uma ideia dos vários patamares de apreciação, e agora, os temas onde, com alguma surpresa também nossa, nós fomos considerados excelentes, evidentemente, isto é, num regime de comparação com outros destinos à escala mundial que são considerados padrão, mas este primeiro grupo, permitem-me que eu diga rapidamente destas 7 primeiras categorias, é sobretudo uma responsabilidade que nós agora assumimos. Ter este padrão de excelente, e é dessa perspectiva que os peritos colocam a fasquia, obriga-nos a ter uma atenção particular para nós não descermos de nível quando daqui a 2 anos, porventura, voltarmos a ser avaliados. Cá está a questão da arqueologia, informação e acolhimento começa por ser um tema considerado menos bom. De facto, essa é, aliás, na próxima semana, no dia 15, nós vamos divulgar no Porto os resultados de uma operação nunca realizada até agora em Portugal sobre o turismo, que é um inquérito à satisfação dos turistas. E este tema da informação vai aparecer novamente, não só na região do Douro, mas também fora do Douro. Portanto, esta é uma questão, de facto, fundamental. Depois, o tema do alojamento e dos serviços de suporte. De facto, a questão, alguém aqui também tocou neste assunto, o problema da sazonalidade. Nós temos que quebrar o efeito negativíssimo que a sazonalidade impõe na qualidade dos serviços ao longo do ano. Nós temos que criar mecanismos para atrair turistas, como aliás a Galiza tem feito muitíssimo bem, nomeadamente jovens turistas e turistas sénior, para que as unidades hoteleiras não sofram descontinuidades em termos do volume de negócios entre as várias estações do ano. É evidente que o tema da governança, do marketing e vendas dos circuitos é um tema sempre muitíssimo delicado. Alguns avanços ocorreram ao nível da governança, nomeadamente relativamente à criação de entidades responsáveis pelo turismo face a um modelo anterior que era, no nosso entender, pouco realista. O que é que foi feito?
melhorar a performance e qualidade do setor de restauração. Este é um tema que na próxima semana vai aparecer nas manchetes dos jornais. A questão da restauração é uma questão que é, digamos, sintomática, porque nós temos uma qualidade de gastronomia, nomeadamente na região do Douro, e importa até analisar alguns aspectos da história dessa gastronomia, e não temos depois o cuidado correspondente, eu diria, uma certa modernidade, a elementos contemporâneos que hoje estão associados a muita gastronomia pelo mundo fora e mesmo em ambiente rural. Por outro lado, a sinalização. Sinalização não é um problema Sr. Professor, 5 minutos suplementares. Não é apenas um problema do Douro, é um projeto que está neste momento aprovado e que vai ser desenvolvido em regime muito especial, eu diria piloto, na região do Douro. As dissonâncias ambientais, eu posso-vos dizer que ainda há poucos dias os seus presidentes de toda a NUT 3 de Douro estiveram presentes, nós assinamos uma declaração de tolerância zero para as dissonâncias ambientais, nomeadamente para os resíduos de construção e demolição, que muitas vezes perturbam e de que maneira a paisagem douriense. Eu vou ser muito rápido, apenas para vos dizer, isto é o slide do futuro. Dentro de poucos meses, 14 concelhos da região norte vão ter centros de informação turística que vão substituir os chamados postos de turismo. Num funcionamento totalmente em rede, com uma tecnologia tão avançada como os melhores sítios do mundo e, inclusivamente, com uma arquitetura de interior claramente compatível com a paisagem douriense. Isto representa o futuro em termos de serviços, repito, que funcionam em rede e adaptados para promover todos os locais e não apenas o local onde eles estão inseridos. Gostaria, aqui tem mais alguns projetos que estão em curso, desde logo o projeto da Rede de Monumentos de Douro, quero sublinhar pela sua particular importância, o projeto da Rede de Informação Turística, que não vai abranger apenas o Douro, vai abranger todo o território do Norte, nesta primeira fase. E agora gostaria, vou passar rapidamente, porque já está implícito, fazer, se me permitem, comentários rapidíssimos à questão das acessibilidades. É evidente que quando nós falamos num território como este, o tema das acessibilidades é um tema incontornável. Eu sabia que deveria fazer uma abordagem ainda muito rápida. A verdade é esta. Esta é o Douro e a sua envolvente é, porventura, o território, entre todo o território deste país, que mais investimentos estão a ser feitos em termos do upgrade das infraestruturas rodoviárias. Isto tem que ser dito porque é facilmente demonstrável. Vejam o caso do IP4, a futura autoestrada para Bragança, vejam o caso do IP2, vejam o caso do IC5. Portanto, nós temos hoje um conjunto de infraestruturas de primeira linha que, a essas infraestruturas, há que acrescentar o paradigma do ferroviário. E, portanto, eu não me canso em dizer que não podemos abandonar a ferrovia. E que há ferrovia com um enorme e elevado potencial turístico. O Ricardo Magalhães, melhor do que eu, falaria nisso, porque conhece muitíssimo bem a linha do Corpo. Portanto, eu quero sublinhar a importância da linha do Corpo. Quero sublinhar a importância do Douro navegável. Quero sublinhar algo que não vou ter tempo para falar, do sistema turístico multimodal do TUA, na sequência da construção da barragem do TUA, que é um sistema inovador que vai ser desenvolvido e que tem uma garantia de financiamento de 10 milhões de euros por parte do promotor EDP. Mas associado a isto, eu diria que é importante associar a estas linhas de primeira, vou ser muito rápido, peço desculpa, é muito importante vermos a rede de ligação entre certas concelhias e de ligação aos IPs e aos ICs. Por caso contrário, há aqui uma desconexão, há uma fragmentação que imediatamente empobrece este território, retira-lhe competitividade. E por essa razão eu sublinharia a necessidade de intervenções pontuais ao nível da resolução de pontos negros, ao nível da integração paisagística, da eliminação de estrangulamentos pontuais,
da tal sinalização rodoviária e turística de excelência. Trata-se, até certo ponto, de um downgrade, ou seja, não acreditamos que neste período até 2020 surjam mais ICCs ou surjam mais IPs, mas é necessário qualificar o existente e articulá-lo com as linhas de primeira nível. Isto remete naturalmente para alguns aspectos, a título de exemplo, que eu queria aqui referir. Eliminar, no caso de Zão Frio e Régua, eliminar ganchos, passagem, por exemplo, das Caldas de Moledo, variante da Régua. Queria sublinhar a ligação do IP4 ao Mar, a Baião e a Rezende e a ligação até Bigorde, em termos do IC26. Ou seja, há algumas intervenções ainda pontuais que são o fecho de um conjunto de investimentos que realizados nos últimos 20 anos e que vão fazer a diferença em termos da oferta de acessibilidades rodoviárias, ferroviárias e fluviais na região do Douro. Por último, o projeto tão enfim, querido a todos os atores do Douro, que é a qualificação de 222. Nos seus vários troços, a começar pelo troço entre a Régua e o Pinhão, que é de facto um troço onde a paisagem tem uma particular riqueza e, portanto, poderá ser um elemento também qualificador e de atração dessa mesma paisagem. Muito obrigado.